Olá pessoal do sétimo ano, estamos aqui para mais uma aula de matemática. Hoje a gente vai falar sobre os números na forma decimal. A gente fala dos números na forma decimal, já sei que são números que possuem vírgulas. Essa parte aqui, ó, colocando esses números num quadro valor, nós temos duas partes diferentes. Nós temos a parte inteira e nós vamos ter a parte decimal. Essa parte inteira é o que nós já estudamos lá no primário, onde a gente tem as unidades, as dezenas e as centenas. Já quando estamos na parte decimal, a gente vai ter décimos, centésimos e milésimos. Então, pegando aqui o primeiro exemplo, do número aqui 358,2. 358 inteiros e 2 décimos. Partindo para o terceiro exemplo, 15 inteiros, todos os números que estão antes da vírgula a gente chama da parte inteira, então 15 inteiro e 98 centésimo. O 8 ele finaliza aí na parte do centésimo. E terceiro e último exemplo, 2 inteiros, 563 milésimo. Então, aonde a casa é preenchida aí é muito importante. Olha que o primeiro exemplo, o 2 ficou no décimo. Então, 358 inteiros, 2 décimos. Quando chegou no segundo exemplo, o 8 ficou no centésimo. Então, 15 inteiros, 98 centésimos. Chegou no próximo aí, o último, 2 inteiros, o 3 terminou no milésimo, então 563 milésimo. Se nós formos decompor esse primeiro exemplo aqui, 2 é décimos, 8 é unidade, 5 é dezena, 3 é centena. Olha que antes da vírgula está unidade, dezena e centena, depois a vírgula, décimos, centésimos e milésimos. Decompondo aqui o segundo exemplo, 8. 8 centésimos, 9 décimos, 15 unidade, 1 dezena. O último exemplo, 3 milésimo, 6 centésimos, 5 décimos e 2 unidades. Próxima parte. Números na forma decimal. Números na forma decimal, número com vírgula. 0,4. Como podemos ler ele? Esse 0,4 ele não tem parte inteira. Olha que antes da vírgula é zero. Então eu já sei que esse número, a gente vai ler ele como 4 décimos. Ou seja, um número após a vírgula, ele tem a base 10. No segundo exemplo, ele já tem aí um número antes da vírgula, que é o 1. Então, 1 inteiro. E se eu for colocar no quadro valor, o 3 vai ser décimo e o 1 centésimo. Então, 1 inteiro e 31 centésimos. Se eu for transformá-lo em fração, tenho duas formas de transformar. Um à frente da fração, que é a parte inteira, 31 centésimo. Por que 31 centésimo no denominador? Porque se observar, depois da vírgula tem dois números. Então, entre o 10, o 100 e o 1000, o 100 ele tem dois zeros. Então, ele representa aqui, ó, um denominador. Ou então, 131, né? Que seria uma parte inteira 100, mais 31, 131 e centésimo abaixo, que seria representando os dois números após a vírgula. Uma maneira de facilitar a conversão de um número na forma decimal para a fração é decompor o número e converter em partes. Então você tem aí, ó, 6,31 ou 6 inteiro e 31 centésimo. Então você tem 6 inteiro mais 3 décimos, né? Depois da vírgula, o primeiro depois da vírgula, que é décimo. Então 3 décimos, 0,3. E se você tem um aí, né? Ele tem dois números depois da vírgula, então ele é um centésimo. Então, dois números após a vírgula. Então, você tem 6 mais 3 décimos mais 0,01. Ou seja, 6. Como é a fração do 6? 6 sobre 1. A gente aprendeu isso, né? Todo número que não tem fração, a gente coloca um abaixo e ele transforma em fração. 0,3. Qual é a fração dele? 3 décimos. Olha que ele tem um número após a vírgula. Ele é 10, né? Denominador 10. E o 1, que tem dois números depois da vírgula? 100. Então, 1 centésimo. Resolvendo isso aí tudo, né? Fez uma MC de 1, 10 e 100, deu 100. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 100 dividido para 1, 100. 100 vezes 6, 600. 100 dividido para 10, 10 vezes 3, 30. 100 dividido para 100, 1 vezes 1, 1. Só somou a 6. Repete o 100. 600 mais 30 mais 1, 631. São aí as formas que nós temos de transformar, né?
Conversão em fração. Para realizar a conversão em uma fração de um número na forma decimal para obter a fração. Essa é fácil. Olha, você tem 2/25. Qual seria o número decimal que representa isso aí? Segredo. Transforme esse denominador que é 25 em 100. Como é que eu faço para transformar o denominador em 100, 10 ou 1000? É só eu posso transformar o 25 em 10? Não. Posso transformar o 25 em 100? Posso, é só multiplicar ele por 4. Então, se eu estou multiplicando o 25 por 4, o número de cima, o numerador, ele também vai ser multiplicado por 4. Então, 25 vezes 4, 100. 2 vezes 4, 8. Então, 8 centésima é a mesma coisa que você deixar dois números após a vírgula, porque do 100. Comparação de números na forma decimal. Comparação. Esse aí tem parte aí, né? Olha como é que a gente vai fazer a comparação. Quando a parte inteira são diferentes aqui, a gente. Parte inteira 2, parte inteira do outro lado 9. Eu já sei que o 9 é maior que o 2, então eu já sei que é 9,365 é maior, porque a parte inteira é a primeira coisa que eu devo observar. Já quando eu estou lá no... Quando a parte inteira são iguais, é o caso daqui de baixo, ó. O 5,569 e o 5,698. Aí eu já observei que são iguais, eu vou para os números após a vírgula. Quem é maior? 569 ou 698? 698. Então, maior é o número 5,698. Caso você vá comparar os números e ele tem lá, de um lado tem dois números, do outro lado tem três, então você tem que completar com zero para que fique com a mesma quantidade de números decimais após a vírgula, certo? E aqui está o nosso diário, nossa atividade, ok? Livro de matemática, página 162, 163 e 164. Próxima aula, eu vou trazer para vocês as operações, certo? Com os números decimais. Olha que a gente já trabalha com as operações em sala, né? Já sem os números decimais, mas a gente vai ver a partir da próxima aula como se faz as operações com os números com vírgula. Enquanto isso, tem essa atividade, você pratique. Qualquer dúvida, pode chamar aí no PV que a gente está aqui à disponibilidade para tirar suas dúvidas. Tchau, tchau.